Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Tá todo mundo ouvindo? O som tá bom? Tá tudo tranquilo aí? Que bom que tem muita gente interessada em saber sobre dieta. Vamos trazer muita informação aqui do Flávio. Ah, obrigada, gente, por responder aí. Muitas curiosidades? O que vocês querem saber sobre as dietas emagrecedoras? Tem gente aí que ganhou peso nessa quarentena ou tá tudo tranquilo? Vai falando aí, gente. Tô só esperando o Flávio entrar pra gente já iniciar. Ah, que legal! Saúde no pote. Bacana vocês aqui. Oi, Lorena. Falou de dieta, todo mundo quer saber, né? Até eu. Então, o que a gente quer. Engraçado, né? A gente começa a falar de alimentação, de dieta, a gente já começa a pensar nos sacrifícios que a gente tem que fazer, né? Mas é hábito, né? Aquilo que vira rotina é hábito. Aí passa, não é mais sacrifício. Oi, Fábio. Fábio também vai entrar na dieta agora? Vamos lá. O Flávio ainda não entrou. Vera, assiste a live, viu? Vera, minha irmã. Assiste até o final para você saber tudinho das dietas. Boa noite. Colocar todo mundo na linha. Vai começar dentro de casa. Quem não tá? Quem não tá precisando? Vamos ver. O Flávio ainda não entrou. Esperando. Ah, muito bem. Aí, ó. Margarida entrou, Clélia entrou. Vamos todo mundo, viu? Aí, o Flávio entrou. Vou mandar o convite aqui, porque o Flávio precisa dar muita dica para todo mundo aqui. Acho que todo mundo vai levar um bom puxão de orelha aqui também, hein? Deixa eu mandar o convite aqui pro Flávio. Oi, Flávio.
Oi, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, você? Boa noite. Você tá me enxergando bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô, tranquilo. Ah, que bacana. E vocês, pessoal, estão nos ouvindo? O áudio tá saindo perfeito aí para vocês também? Olha, quanta gente entrando, hein? Que bacana. Tem. Uhum. Muito bacana. Eu falei, ó, o Flávio vai dar muita dica, mas ele vai dar muito puxão de orelha também aqui, de muita gente. Será que vai precisar, viu, mano? Não sei não, viu? Essa quarentena eu acho que deu uma... Muita gente deu uma escorregadinha, né? No quesito alimentação saudável. Hum, Uai. Não sei, você vai contar como é que tá lá no seu consultório pra gente. Aí a gente vai ter um termômetro. Pelo menos eu tenho recebido muita reclamação. Ai, engordei. Ai, ganhei um peso. Ai, tô comendo errado. Ah, mas é esse período de quarentena que a gente passou. Pronto, agora eu tô centralizado aqui. Esse período que a gente está passando ainda, né, de isolamento social, acaba refletindo demais em ociosidade, né? A gente fica um pouco. Agora que as coisas estão retornando um pouquinho o fluxo natural de como era antes, né? Eu acredito que na verdade nunca vai ser como era antes, né? Mas as coisas É. estão voltando a funcionar devagarzinho. E Uhum. essa anteriormente, um pouco, um mês, algumas semanas atrás, que ainda a gente estava vivendo aquela situação de isolamento mais drástico mesmo, pegando no pé da letra mesmo, aquilo, gera muito ociosidade, ansiedade, e a ansiedade a gente sabe que é assim. É, 80% das vezes essa ansiedade pode gerar uma compulsão alimentar. Então, é mais complicado de fato. Eu tenho visto no meu consultório aí alguns pacientes retornando, né? Tá devagar ainda esse retorno aí, porque a gente tem que, né, passar por todo aquele processo, tem que oferecer todo esse processo mesmo, até para nos resguardar, né? Esse processo de segurança que foi passado pelo Ministério da Saúde, de espaçar bastante os pacientes, né? Usar todos os procedimentos Uhum. de boas práticas, né? De higiene, então álcool em gel, enfim, máscara, obviamente, isso a gente não precisa nem falar. Então, os pacientes que estão retornando, eu tenho reparado que ali, vamos colocar uns 60, 70%, 60, 70% realmente desequilibrou, né, o quesito alimentação healthy, alimentação saudável, mas que é bem natural. Então, já estão retornando aí a uma alimentação mais qualitativa, né? Então, Mas além da ansiedade, tem a disponibilidade também. As pessoas ficaram mais ociosas para poder estar aí consumindo esses tipos de alimento. E ainda tem um agravante, né, Flávio? Que agora que vai começar a retornar as academias, né? A questão das academias estarem fechadas ainda. Então acaba que a pessoa, nem todo mundo ficou naquela, né? Ah, vou fazer atividade física em casa, vou tentar compensar. Nem todo mundo foi nessa pegada, né? a ideia, a princípio, eu acho que a grande maioria estava com a ideia de tentar, né, manter o máximo possível quando a gente fala sobre alimentação equilibrada e prática de exercício físico. A princípio, a ideia Uhum. seria essa. Mas, com o passar do tempo, a gente percebeu que a grande maioria das pessoas, quando estão fora daquele. Quando a gente fala de praticar exercício físico, a gente tem sempre em mente: eu vou correr no parque, ou eu vou para academia, ou enfim, eu vou para a quadra jogar futevôlei, vou jogar um tênis, porque são ambientes que são propícios, né? Estão diretamente relacionados à prática de exercício físico. E Uhum. esse e o exercício físico domiciliar não era da nossa, não é muito comum, nunca foi muito comum. Obviamente que sempre teve, né, algumas pessoas que preferem a praticidade de treinar em casa com auxílio de personal ou um instrutor, mas nunca foi muito comum. Então as pessoas a princípio estavam com a ideia
de estar praticando exercício físico, de fazer essa mudança mesmo, né? Porque tinha que se adaptar. Então, a princípio, eles estavam com essa ideia, mas passou-se 10 dias, 2 semanas, perceberam que não é tão simples assim, né? Então, não, acabaram muitas das pessoas não se adaptando e deixando, de fato, de estar gerando esse gasto energético, né? Porque, no final Uhum. das contas, quando a gente pensa em emagrecimento, a espinha dorsal do emagrecimento é o déficit calórico, né? É o balanço energético negativo. Então, o exercício físico é extremamente importante quando a gente tem como meta e objetivo essa perda de gordura subcutânea, né? Então, é, a princípio a ideia era praticar o exercício domiciliar em casa, mas muitas das pessoas não se adaptaram, enfim. E aí acaba não conseguindo levar, né? E não Como era a adianta, ideia né? inicial. A conta lá no final ela chega, né? Se eu não gastei a energia necessária, vai acumulando ali e a conta chega. Flávio, Exatamente. então, assim, só para a gente entrar já aqui no nosso tema, Tô esperando o pessoal você entrar na live, né? é isso. Você, a sua formação é em nutrição, né? Você é formado pela UNAERP, né, de Ribeirão Preto. Sim. Pós-graduada em nutrição esportiva e suplementação. Aí eu li lá, você tem um site, né? Eu entrei, seu site é super interativo, bem legal, dá para marcar consulta por lá, né? Eu dei uma olhada lá e você trabalha muito. Eu achei que me chamou a atenção a questão que você fala o emagrecimento funcional que você coloca e a longevidade. Porque eu acho que tudo que se propõe e não tem uma rotina, aquilo ali não dura. E o grande impasse das pessoas de fazer a dieta é porque elas acham assim, né? Eu falo por mim. Ah, eu vou fazer dieta 3 meses, a hora que eu chegar no meu objetivo, aí, graças a Deus, aí a gente libera, né? E na verdade a dieta ela tem que se tornar uma rotina, né? Ela tem que entrar na nossa vida e a gente tem que levar isso de forma natural, né? E eu vi lá que você emprega muito a questão dos alimentos na forma natural, mais natural possível, Descascar mais retirar. e desembalar menos. Desculpa Isso, esse termo. exatamente. Costumo Isso, falar sempre exatamente. colocar sempre essa expressão para os meus pacientes, porque Uhum, de fato é a realidade, né? Quando a gente pensa em alimentos na forma in natura, são alimentos que nos proporcionam ah, ali próximo dos 100%, né? De uma forma geral, mais generalizada do uhum, alimento, o valor nutricional que a gente vai absorver. Né? E quando a uhum, gente fala de alimentos industrializados ou desembalar alguma coisa, é, na grande maioria das vezes, né, esses alimentos possuem muitos aditivos químicos, né, edulcorantes em excesso, sódio em excesso, uhum, flavorizantes. Então, são esses aditivos que nos proporcionam aí mutação celular, com uso crônico, pode até ter alguns danos até maiores, né, como câncer, enfim. E também gera, isso o que, que a gente mais trabalha na nutrição funcional, a nutrição funcional, a que você estava relatando há pouco, que preza muito a absorção de micronutrientes, uma saúde gastrointestinal, uma longevidade saudável. Então, esses aditivos químicos prejudicam muito a nossa flora barra microbiota intestinal, que é uhum. primordial, é essencial termos uma microbiota intestinal trabalhando de uma maneira eficaz, adequada, para a gente ter, de fato, uma longevidade. Porque se eu não tenho uma microbiota intestinal trabalhando bem, eu não tenho boa absorção de nutrientes. Se eu não tenho uma boa absorção de nutrientes, eu perco essa homeostase nutricional. Né? Então, Uhum. acaba prejudicando todo o restante desse processo fisiológico do nosso corpo, né? Costumo dizer que o Uhum. intestino é uma das principais engrenagens que a gente tem do bom funcionamento do corpo, né? Para a gente ter um bom funcionamento do corpo. Então, se eu deixo essa flora microbiota intestinal defasada, eu gero uma desbiose do intestino com a ingestão desses alimentos industrializados que eu estava falando,
eu acabo danificando, gerando muitos efeitos adversos ao meu corpo, né? Então, sempre quando a gente pensa em nutrição funcional, eu trabalho muito com isso, com longevidade, a gente sempre tem que pensar em estar inserindo na nossa rotina, no nosso dia a dia, os alimentos da forma mais in natura possível, né? Uhum. Tá, e É muito aproveitando por aí aí. que você já entrou nessa questão aí dos alimentos, o que que você coloca para o seu paciente aí já assim, ó, na classificação? Esses são indispensáveis e esses são os proibidos. Então, os proibidos aí é os industrializados. Você totalmente cortou aí. Na verdade, eu não gosto de extremismo, né? Então, meus Hum, pacientes que me conhecem, conhecem a minha linha de trabalho, eu sempre falo que são poucas coisas que eu proíbo, que são o que eu proíbo de fato é o que eu falo assim. Eu não chamo isso de alimento, eu chamo isso de veneno, né? Dentre eles, por exemplo, margarina, que é uma gordura transhidrogenada que faz um mal assim extremamente excessivo, né? Porque gera desbiose intestinal, como eu estava relatando, o quão danoso é para o nosso corpo quando a gente começa a ter essa desbiose do intestino. Então, a margarina vai prejudicar muito, gera muita lesão neurocelular, né? De neurônios. Então, é extremamente prejudicial. Margarina, refrigerante, são poucos alimentos que eu costumo, assim, abolir de fato, assim, da rotina, do dia a dia dos meus pacientes, né? Mas eu recomendo, né? Recomendo retirar o máximo possível de alimentos industrializados. Mas agora, com uma restrição mais rígida, vamos dizer assim, aí a gente começa a falar um pouco de margarina, refrigerante, gorduras transhidrogenadas, de uma maneira geral, né? Que são doces de confeitaria em excesso, então acaba que não é algo que, tudo bem, não me oferece benefício, mas também não é tão prejudicial. Não, é muito prejudicial. Então eu classifico como um veneno e de fato não devemos estar ingerindo esses grupos de alimentos aí que, repetindo, as gorduras transhidrogenadas e refrigerantes, enfim, essas bebidas gasificadas aí, repletas de aditivos químicos aí que são extremamente prejudiciais ao bom funcionamento do nosso corpo, né? e Agora, os na alimentos... verdade, Pode pode concluir. continuar. Não, eu estava falando, e Pode. os alimentos... Então, eu sou bem flexível, né? Como eu estava falando, eu sou bem Uhum. flexível nos meus planejamentos dietéticos, né? Nos meus planos alimentares. Obviamente que eu utilizo das minhas estratégias, né? Acho que a gente vai entrar nessa pauta já já, né? Já. É o tema principal da nossa live. A gente vai falar um Uhum. pouquinho de estratégias Uhum. alimentares para dietas de emagrecimento, né? Mas eu sou bem tranquilo, eu não sou radical demais nos meus planos dietéticos, assim, não. Sou bem Até leve. porque o radicalismo, ele já induz o paciente, ele sai do consultório com a dieta na mão e já fala assim, eu não vou conseguir. Exatamente, exatamente. Se eu recebo no meu consultório um paciente sobrepeso ou um paciente com obesidade grau 1, grau 2, e eu passo uma dieta extremamente restrita, 95% de chance que ele não vá seguir meu plano alimentar, né? Uhum. Porque ele já tentou, com certeza, algumas vezes, restringir excessivamente e gerou um efeito sanfona. Então, dietas extremamente restritas, a gente vai entrar daqui a pouco também nessa pauta, não são benéficas, ou seja, são extremamente prejudiciais e a gente não consegue levar para um período mais longo de tempo, né? Então, o que, que Uhum. adianta eu pegar algo que eu vou fazer em 10 dias, eu vou até conseguir fazer, mas não vou conseguir levar por muito tempo depois. Então, às vezes eu consigo em 10 dias um resultado ali, perdi 2, 3 quilos em 10 dias, ok, mas aquilo não vai durar por muito tempo, né? Então, a gente Uhum. tem que ter um emagrecimento, no caso de pessoas para estratégias para emagrecimento, que a gente está falando aqui. A gente Uhum. tem que passar um plano dietético que o paciente vai conseguir entender, colocar em prática e ser algo crônico para ele.
né? Ele vai se sentir bem, não vai ser um fardo. É algo que ele pode Uhum. levar por bastante tempo e colhendo no meio desse caminho, dessa trajetória, os benefícios, que de fato é a perda de Uhum. gordura subcutânea. Então, dietas Uhum. extremamente restritivas não são dietas que normalmente se tornam eficazes, pelo contrário. Uhum. Tá. Então fala para mim assim, ó. Para um emagrecimento realmente eficiente, quais as estratégias e os critérios que você utiliza para montar a dieta? É lógico que isso é individualizado, é particularizado de cada pessoa, né? Vai entrar inúmeras questões aí que você tem que avaliar o seu paciente. Mas você já deve, chegou aquele paciente, você já tem que sentir a pegada dele, né? Não, ele realmente vai se dedicar e eu vou conseguir implantar isso aqui nele ou não. Se você já vê que o paciente não vai conseguir aquilo ali, você já tem que traçar um outro roteiro para ele. Eu Como que sempre você tenho, usa esse critério? quando eu recebo um paciente em meu consultório que busca o emagrecimento ou a perda de gordura subcutânea, eu sempre tenho uma estratégia padronizada que eu utilizo. Uma estratégia padronizada, diferente de uma dieta padronizada. Uhum, Dietas são individualizadas, então cada indivíduo tem uma rotina diferente, tem um metabolismo diferente, cada indivíduo tem um gasto energético diferente. Então, isso é muito relativo o valor calórico e a estratégia de fracionamento da dieta de refeições que eu vou utilizar para cada indivíduo. Já atendi mais de, sei lá, quase 1.000 pacientes e eu não acredito que eu tenha um plano alimentar igual, né? Então, vai variar muito de indivíduo para indivíduo, mas eu utilizo sempre uma estratégia padronizada, não dieta padronizada, estratégia low carb, né? E aí o low carb para cada um é diferente, até o valor calórico de cada um, as refeições, os horários, enfim, a suplementação. Mas a minha estratégia assim padrão ouro para emagrecimento é low carb. É uma estratégia que 99% das vezes a gente consegue alcançar as metas e os objetivos de maneira eficaz, não causa danos psicoemocionais para o paciente. Com dietas extremamente restritivas, normalmente você causa danos psicoemocionais, distúrbios alimentares. Então, eu sempre procuro introduzir, a princípio, uma estratégia low carb, que eu posso levar por muito tempo, e emagrecimento é certo. Então, obviamente uhum, que a gente vai nesse meio do caminho fazendo as modificações pontuais, conforme a gente vai conhecendo mais o paciente, vai utilizando de algumas suplementações, vai mudando alguns pilares do planejamento, mas o meu padrão ouro de emagrecimento, sem dúvida, é a low carb. low carb. Então, a low carb, ela não é só uma dieta de modismo aí, não. Realmente, ela é uma Não, boa estratégia para perca de peso. E outra coisa, Flávio, lógico que essa é o seu padrão, vamos falar assim, né? Mas vamos falar assim, qual que é a diferença? Porque, por exemplo, a dieta, fala para mim então, a dieta cetogênica, quando que você indica ela? Porque a cetogênica, ela pega uma parte dessa também da low carb, não pega? a cetogênica é uma dieta, eu costumo dizer que é uma estratégia de ataque. A cetogênica, eu introduzo ela no meio do acompanhamento nutricional voltado para o emagrecimento. Então, eu tenho minha Uhum, base, que é a estratégia low carb. Se eu entro em algum momento em um efeito platô, a evolução dá uhum, uma travada, o indivíduo começa a uhum, ter mais. Ele vai perder gordura subcutânea com a estratégia low carb. uhum, Se em algum momento acaba travando essa perda, essa oxidação de gordura, eu entro com uma estratégia de ataque por no máximo 2 semanas ou até 3, assim, falando de uma maneira mais extrema, assim, 3 semanas. Uso crônico de cetogênico, eu não concordo, é uma que acaba sendo uma dieta inflamatória, se a gente usar uhum. cronicamente, a gente perde um pouquinho o fio da meada do objetivo, que é a oxidação de gordura. Então, quando a gente entra em depressão de carboidrato, Oi? Travou para mim, hein?
Oi, Flávio? Oi, oi, oi. Hum. Gente, será que a minha internet caiu a conexão? Travou. Travou mesmo, Flávio. Saiu a conexão dele. Vou esperar ele entrar de novo, gente. Só um pouquinho. Acho que a internet do Flávio caiu. Vou esperar ele entrar aqui, eu convido novamente, tá? Bem na hora que o assunto estava tão legal, gente, já estava começando a ficar bom. Vou esperar o Flávio entrar novamente. Oi, Flávio. Deixa eu abrir. Travou. Travou, tá? A gente estava numa sequência tão boa, né? Então, não, mas eu peguei até a hora que você falou que a cetogênica a longo prazo, ela promove muita inflamação e esse processo de É. inflamação. Vamos retomar então, vamos lá. Isso. Estratégia, eu costumo dizer que não é uma, não existe estratégias certas e erradas, não existe nenhuma vilã, não, tá? A gente tem que saber utilizá-la, tem momentos adequados para a gente utilizar essas estratégias. E a cetogênica ela é uma estratégia que, cronicamente utilizada, ela pode ser um pouquinho prejudicial. A gente Uhum. perde o fio da meada, o objetivo de oxidação de gordura subcutânea, e acaba abrindo um pouquinho de brecha para um catabolismo muscular, por exemplo, né? Que não é a ideia. Uhum. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente não pensa simplesmente em diminuição de número de balança. A gente quer uma mudança de composição corporal de uma forma é, geral, ou seja, perdendo gordura subcutânea e fazendo manutenção e melhora de massa muscular. Então, quando eu entro em estado de depressão de carboidrato, ou seja, introduzo uma estratégia cetogênica por um período mais crônico e longo, mais que 2 a 3 semanas, eu abro a chavinha do catabolismo muscular e acabo não só perdendo gordura subcutânea, como também perdendo massa muscular. E qual que é uma das propriedades principais da nossa massa muscular, Vilma? É estrutural, né? Então acaba sendo um emagrecimento que vai prejudicar o meu metabolismo, porque se eu perco massa muscular, consequentemente o meu gasto basal vai diminuir, meu metabolismo vai diminuir também, né? E eu vou gerar flacidez, porque uma das funções da massa muscular é estrutural. Então a gente vai perdendo em números de balança, mas em compensação, de uma maneira pensando aí no malefício, né, no efeito adverso, a gente vai ficando com o corpo mais flácido, então esteticamente não é tão viável isso, e o metabolismo mais lento. Né? Normalmente Uhum. são dietas restritivas por um período longo de tempo. Não se deve ficar fazendo dieta cetogênica por mais de meses, não. Tá? Não se deve, porque senão vai prejudicar o metabolismo. Ah, eu entrei em cetose e aí eu vou usar outro substrato como energia. Não, não é bem assim, não. Tá? A gente utiliza outro substrato, mas não é simplesmente a gordura que a gente vai estar utilizando. A gente vai estar utilizando massa muscular também. E a gente não quer utilizar massa muscular como fonte de energia. Tá bom? A gente tem que utilizar o que de fato é energia que está armazenada em nosso corpo, que é gordura subcutânea. Gordura subcutânea, que é essa localizada, nada mais é de que energia que a gente ingeriu e não gastou. Então, se a gente for precisar de alguma energia que está guardada, não é o músculo, é a gordura subcutânea. Né? Então, a gente utiliza, eu prefiro nas minhas estratégias, nas minhas dietas voltadas para emagrecimento, uma estratégia low carb, como padrão ouro, né? E aí eu começo a introduzir algumas outras estratégias, como por exemplo, a cetogênica, introduz um jejum intermitente, dependendo aí
da aceitação do meu paciente. Então, dietas são muito, de fato, individualizadas e a gente deve ter um cuidado aí quando a gente vai fazer uma dieta sem um auxílio ou acompanhamento profissional. Mas Entendi. respondendo a pergunta, eu não utilizo, voltando, respondendo a pergunta, eu não utilizo essa cetogênica de uma maneira crônica, não. Para mim é uma estratégia de ataque pontual, Tá, em um entendi. período curto de tempo. Porque a gente tem que pensar nesse prejuízo que você está causando aí. Tudo bem que num curto prazo ela vai te trazer um benefício, a longo prazo ela já traz um prejuízo. Como você Exatamente. já falou aí, a questão do jejum intermitente. Então, você é a favor de incorporar ele também para alguns pacientes, claro, como uma estratégia também. Pode ser no início de tratamento ou pode ser lá na frente também. Então, você já falou para mim de 3 dietas que você utiliza: low carb, a cetogênica e agora você me citou o jejum intermitente. Não Exatamente. existe uma regra. Uhum. Eu gosto muito de trabalhar com jejum intermitente também, porque em estratégias de emagrecimento. Vamos deixar claro aqui que a gente vai falar hoje, talvez Só no de outro, emagrecimento. talvez no outro dia a gente abre uma live aí Uhum. com o tema de hipertrofia, síntese Ah, muscular, isso. né, aumento da Uhum. densidade muscular, mas hoje voltado para o emagrecimento. Ai, ótimo, vou anotar aqui. O jejum intermitente é uma das estratégias que eu adoro também utilizar no meu consultório. A gente Uhum. tem um feedback super positivo quando a gente pensa em emagrecimento, pelo fato de facilitar nosso déficit calórico, né? Nosso balanço energético negativo. Quando eu penso em jejum intermitente, eu vou jejuar, ficar um período mais longo de tempo sem ingerir valor calórico, alimentos que Uhum. proporcionam caloria. Uhum. Consequentemente, eu vou ingerir menos calorias e aí conseguir atingir um déficit calórico, aí, um balanço energético negativo com uma facilidade maior e, consequentemente, também alcançar esse emagrecimento de forma mais eficaz. Então, o jejum intermitente é interessante. Dá para utilizar para todo mundo? Qualquer indivíduo pode fazer o jejum intermitente? Não. Tem indivíduos que não têm facilidade de fazer uma restrição mais longa, um jejum, né? Restrição calórica por um período mais longo. Eu mesmo, eu costumo dizer para meus pacientes, eu adoro trabalhar com jejum intermitente, mas eu não tenho facilidade de fazer. Tá? Mais diversos pacientes que chegam no meu consultório falam, é, eu ouvi falar daquele jejum intermitente, e mas eu não vou fazer não, porque o café da manhã me disseram que é a refeição mais importante do dia. Não, a refeição mais importante do dia não é o café da manhã. A refeição mais importante do dia é a primeira refeição que você vai fazer no dia. Não quer dizer que seja o seu café da manhã, tá? Ah, eu tô procurando você, Flávio, porque eu preciso emagrecer, eu tô me sentindo desconfortável, minha autoestima tá baixa, então eu tô com gordura localizada, tô com celulite, flacidez, eu preciso emagrecer porque eu tô me sentindo mal, né? Não tenho fome no período da manhã, mas como porque falam que tem que comer. Não, se você não tem fome, primeira coisa, você procura emagrecer. Objetivo seu indo no quando você vai no consultório com o objetivo de emagrecimento. Uhum. Eu costumo dizer para meus pacientes que se você não tiver fome em algum horário do dia, você não deve comer. Ah, mas e comer de 3 em 3 horas é errado? Então, não é errado. É mais uma Uhum. estratégia de emagrecimento. Porque você vai estar Uhum. comendo várias vezes ao dia, porém em pequenas porções. Então, você acaba não fazendo Você- refeições volumosas demais e acaba não ingerindo tantas calorias. Então, é uma estratégia de emagrecimento, fracionamento. Eu prefiro Uhum. utilizar do fracionamento de refeições para mim, porque eu não gosto, eu Uhum. não me sinto bem uh, em longos períodos em jejum. Mas se o indivíduo procura emagrecimento, não sente fome em alguma refeição, como eu estava citando no café da manhã, não tem problema pular o café da manhã, não. É esses indivíduos que eu costumo ter uma facilidade maior de introduzir o jejum intermitente. Principalmente esses Uhum. que não sentem fome ou não estão com apetite
vamos dizer assim, no período da manhã, né? Então, é uma estratégia super bacana e eficaz para o emagrecimento. Uhum. E essa questão aí, até que você já falou da questão da alimentação de 3 em 3 horas, você tem mesmo que estudar qual que é o que o seu paciente vai conseguir, mas assim, de 3 em 3 horas, pequenas porções, você me falou. Aí tem gente que de 3 em 3 horas quer comer um pão, quer comer, né, o pacotinho de bolacha. Ah, mas eu tô comendo de 3 em 3 horas, né? Mas aí a gente não tá agregando valor nutricional a essas refeições. E o valor nutricional ele tem que ser agregado porque se eu tenho um corpo nutrido, consequentemente eu vou ter menos fome. Agora, se eu tenho uma alimentação em que a minha alimentação é pobre em nutrientes, logo passou 1 hora daquela refeição ali, eu já vou estar querendo comer de novo. E aí é onde a gente entra naquele ciclo, né, da ansiedade. E ai, tudo que eu como só um pouquinho. O que eu mais escuto, eu como só um pouquinho e eu engordo. É, a gente ouve muito isso, né? Ah, eu como um pouquinho, mas estou engordando. Não, pera aí, qual que é o pouquinho que você está comendo, né? Mas, de fato, a gente tem que... quando a gente pensa em uma alimentação saudável pro ou emagrecimento, uma alimentação saudável voltada para o emagrecimento, a gente pensa numa alimentação qualitativa, né? Que de fato é o mais importante quando a gente está fazendo uma refeição, pensar na qualidade, né? Existem dois termos, eu costumo dizer no meu consultório também, alimentação e nutrição. A gente tem que dar o maior valor, 70, 80% para o termo nutrição, que a gente pode se alimentar e não estar nos nutrindo, Nos né? nutrientes. Então a gente tem que Exato. tomar bastante, é o que você falou há pouco, né? A gente tem que ter sabedoria na hora da escolha dos grupos alimentares que a gente vai estar inserindo na nossa rotina e, consequentemente, ingerindo, né? Porque quando a gente tem, como você também relatou, quando a gente tem déficit de algum micronutriente específico, ou também um descontrole hormonal que a alimentação desequilibrada proporciona também, picos de insulina, um efeito rebote, depois queda de insulina, aí o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai lá no teto, e aí o que gera? Imunossupressão, a imunidade cai, ansiedade, porque consequentemente quando você gera pico de insulina também, a sua glicemia vai lá no pé, então você vai ficar ansioso para procurar algum carboidrato, algum doce normalmente, né? Você acaba ficando estressado, o estressado também gera esse pico, o estresse, na verdade, também gera esse pico de cortisol, que é o hormônio que gera imunossupressão. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí nas escolhas, de fato, dos grupos alimentares que a gente vai estar inserindo no nosso dia a dia. A alimentação controla tudo isso, né? A alimentação promove ou não uma homeostase nutricional, uma qualidade nutricional, um bom funcionamento do nosso corpo. Uma alimentação balanceada, adequada, ela estimula neurotransmissores, então, sinapses, né, de neurônios, então, pensamento otimizado, né? Memória otimizada, raciocínio otimizado, um sono de qualidade, uma libido, uma produção de hormônios aí de uma maneira dos eixos de uma maneira adequada, né? Então, a alimentação realmente a gente tem que valorizar ter uma alimentação balanceada, adequada. Então, se a gente não dá esse valor no termo que eu citei, que é a nutrição, então, muita gente pensa, eu estou com fome, eu preciso comer alguma coisa para matar minha fome. Mas não pensa no que aquele alimento vai oferecer ou não para o corpo dele de benefício ou malefício, né? Então, Na a verdade, a gente gente tem tinha que mudar que... o jeito de falar, então. A gente não tem que falar, eu vou me alimentar, tem que falar, eu vou me nutrir. Aí quando você falar, você já vai lá e fala, nossa, eu tenho que buscar um nutriente, eu não tenho que buscar só um alimento. A Anne até colocou Perfeito. aqui, ó, eu passo na porta da padaria e já encho, né? Padaria é um risco, né? É É. carboidrato, é açúcar, é gordura, Tem que então ter fica bem sabedoria, complicado. né? Quando você entra na... Deixa eu ver aqui as perguntas, se tem alguma perguntinha. O pessoal não está perguntando, né? Vamos participar aí, pessoal. Vamos fazer algumas perguntinhas. Teve Nós uma temos um pergunta, roteiro, Fábio. né?
A gente fez um roteirinho aqui para ficar mais fácil. Mas teve uma pergunta lá no comecinho, eu não me lembro quem colocou, mas perguntou se a água com gás faz mal, principalmente para quem está em dieta. Você libera a água, como você falou do refrigerante, mas fica muito nessa questão da dúvida da água com gás, porque por mais que seja água, existe aí um, né, tomo, não tomo, a quantidade? Você vê como que a alimentação e nutrição tá, às vezes colocam vilões que realmente criam vilões que realmente não existem, né? Alguns mitos que eu costumo dizer na nutrição, na alimentação e nutrição, como esse da água. Tempos recentes agora chegou um paciente no consultório e me relatou que estava com medo de tomar água com gás e um dos motivos de estar lá é que eu queria saber se a água com gás ia engordar, né? Não, água com gás não vai engordar, água com gás não é prejudicial, né? Hum. Pode tomar à vontade, eu até oriento os meus pacientes aí que têm algum hábito de tomar bebida refrigerantes, enfim, essas bebidas gaseificadas que têm açúcar, né? E aditivos químicos, né? Água com gás não, água com gás tem pouquíssimo aditivo químico ali e é água, gente, só é água gaseificada. Ela passou por um processo de introduzir gás nela, né? Então, Uhum. sem Até problema a quantidade nenhum. de sódio nela tem um risco ali, né? É baixíssimo, né? Então é bem Então, no lugar superficial. de ser liberado. É. Olha aí, as pessoas tem pessoas com medo de água com gás, ó, vê se pode. Não, sem problema nenhum, pode estar utilizando sim. E deixa eu te falar, Flávia, aqui, ó, a Anne colocou também a questão do como desinchar rápido. Existem alguns alimentos que eles melhoram muito a questão do inchaço, retenção de líquido, e isso também tem a ver um pouco com a função intestinal. Lá no comecinho você falou muito da importância da função intestinal, né? Porque o Uhum. paciente que tem o intestino preso, o metabolismo dele é lento, ele não vai conseguir perder peso fácil, nem com a dieta e nem utilizando qualquer tipo de recurso, medicamento ou qualquer outra coisa. Como que você equilibra isso? Tipo, quais são os melhores alimentos? Vamos falar em questões de dieta mesmo. Na Para essa questão verdade, do na intestino. verdade o fator retenção hídrica, inchaço, né, pode estar relacionado, na verdade, com diversos fatores, né? A questão hormonal, a questão Uhum. de fluxo peristaltismo intestinal ou saúde da microbiota intestinal, como você relatou. Ah, Então, tem alguns fatores que podem estar relacionados a esse inchaço corporal. Mas vamos focar no intestino, como você estava falando. Se de fato. Então, por isso que eu falo, tem que ter essa investigação, fazer todos os exames bioquímicos para realmente saber o porquê está acontecendo essa retenção hídrica. Mas vamos pegar a ideia que você falou de alguma defasagem de alguma função intestinal, né? Ou a microbiota, a flora intestinal não esteja trabalhando de uma maneira eficaz. Eu vou, com certeza, nesse caso, eu vou introduzir aí pelo menos um mês de probióticos, né? Para fazer essa reconfiguração de flora intestinal, né? Então a gente trabalha com, eu faço pelo menos um mês, de um mês a 2 meses de introdução de probióticos, fazer essa reconfiguração de flora microbiota intestinal. Trabalho também com prebióticos, né, que são simbióticos os dois. Os probióticos são os micro-organismos, né, que trabalham ali em prol do nosso intestino, e os prebióticos seriam, vamos dizer assim, os alimentos desses probióticos. Podem ser, por exemplo, fibras. A gente não precisa nem manipular os prebióticos. A gente introduzindo fibra solúvel e insolúvel, né, chia, linhaça, psyllium, verduras no geral. Então, isso já serve como ajuda o peristaltismo do intestino, né? Então, as fibras no geral, que são esses prebióticos, ajudam no peristaltismo intestinal. A ingestão hídrica para forçar também otimizar esse fluxo peristaltismo intestinal. Então, eu tenho que fazer toda essa reconfiguração da microbiota flora intestinal e costumo utilizar de alguns chás. Eu tenho costumo utilizar essas estratégias de chás diuréticos, né? Então, hibisco, cavalinha, chá de casca de abacaxi, casca de maçã,
gengibre, hortelã, são alguns chás que eu costumo orientar ou prescrever para os meus pacientes que ajudam bastante nesse inchaço, né? Nessa retenção hídrica. Uhum. Então, são algumas estratégias para retenção hídrica que eu costumo utilizar. Mas, de fato, a saúde intestinal está diretamente relacionada a isso que Uhum, você tá. falou. E a questão do. Tá, tem alguns alimentos que também eles têm ação termogênica, né? Que nem você falou aí, até o próprio gengibre, que você já citou, né? Aham. Mas a questão do chá, Flávio, tem muita gente que tem dificuldade. Ah, eu não gosto de chá. Eu vejo lá na farmácia. Às vezes você fala assim para a pessoa, ah, o chá de hibisco. Aí a pessoa já olha, ah, eu não gosto do sabor. Dá para encapsular? É o que a gente mais escuta. Dá para encapsular? O chá verde, né? Tem a infusão do chá verde. Ah, eu não gosto do sabor, eu não gosto quente, eu não gosto frio. Posso tomar em cápsula? Então, fica muito nessa questão. E existem os alimentos para termogênese também. Principalmente eu falo assim, agora a época do inverno é a época que a gente come mais e gasta menos energia, né? O nosso próprio corpo, ele já Com baixa. certeza, com certeza. Então é um período mais difícil. E aí, a hora que passa o frio, chega ali logo ali em seguida ali o verão, tá todo mundo querendo estar com o corpo saradinho, mas é impossível, a conta não fecha. Como que a gente equilibra isso daí? Como que você faz? Realmente, você vai, lança a dieta ali na questão dos alimentos, ou aí é necessário a gente fazer uma intervenção ali, utilizar alguns medicamentos? Eu sei que você utiliza muita coisa manipulada também lá da farmácia, chega bastante Sim, prescrição sua. Tem algumas coisas que você prefere. eu gosto, eu gosto. Como eu falei há pouco aí, os probióticos é algo que eu trabalho bastante para reconfiguração da saúde intestinal, mas como bioativos termogênicos, né, que eu gosto também de trabalhar, como a piperina, que é derivado da pimenta preta, o capsiate, que é da pimenta vermelha, que são dois bioativos aí que promovem essa termogênese, né? Então ajudam a acelerar um pouquinho o metabolismo, o gengibre mesmo, como eu tinha citado. Então, o chá verde é interessante porque além dele promover esse estímulo do metabolismo, ele também tem na composição a L-teanina, que a L-teanina promove, ela ativa o neurotransmissor aí, dopaminérgico, né? Então, ajuda no quesito ansiedade, né? Então, tem diversos bioativos aí que eu costumo utilizar. E aí depende, né? Depende da estratégia que a gente vai utilizar, mas os probióticos, costumo dizer que pelo menos de 6 em 6 meses a gente tem que utilizar para fazer essa reconfiguração de microbiota intestinal. Então, a saúde intestinal, de fato, é uma das principais engrenagens aí que a gente tem para o nosso corpo estar funcionando de uma maneira fisiologicamente correta, né? Então, saúde hepática, que também tem alguns ativos aí que eu faço prescrição para a saúde hepática, né? Flávio, o que Colina. que é mais difícil? Teve até alguém falando aqui para você dar uma dica de como manter, mas é mais difícil você fazer o paciente perder o peso ou ele manter o que ele perdeu? Na verdade, o manter, a ideia principal nossa, pensando a longo prazo, é ele manter o peso que ele perdeu, né? Ou continuar Uhum. lapidando, né? Continuar lapidando até chegar aí nos números desejados finais. Números eu falo não número de balança, mas medidas, enfim, até ele Composição chegar, corporal. até a autoestima ficar boa, né? E o corpo ter o funcionamento aí fisiológico de uma maneira eficaz e adequada, né? Mas o emagrecer não é difícil, né? Bioquimicamente, fisiologicamente falando, emagrecer Não é. não, é bem simples no fringir dos ovos, resumidamente, é bem simples o processo de emagrecimento. O mais complexo mesmo é a gente conseguir fazer a manutenção ao longo prazo, né, desse peso que foi perdido. Mas emagrecer é bem tranquilo, é bem prático, fácil e rápido.
A gente tem que fazer o trabalho psicoemocional, né? Porque valor, fazer cálculos dietéticos, assim, eu acho que a grande maioria dos profissionais conseguem fazer, que estudam, obviamente, que a gente estuda anos para fazer todos os cálculos dietéticos de macro e micronutrientes. Então, eu vejo muita gente, eu vou fazer bater macro, esquece bater macros. A gente tem que ter uma saúde psicoemocional nesse processo de emagrecimento. Obviamente que o balanço, voltando a falar, o balanço energético é importante. Então, a gente precisa ter um déficit calórico quando a gente pensa em emagrecimento. Mas esse trabalho psicoemocional aí no processo de emagrecimento é o mais importante, para a gente conseguir levar isso de uma maneira mais crônica e, e constante, né? A gente não ter esse efeito rebote, esse efeito sanfona. Emagrece, engorda, né? A Fabiana tá falando aqui que é difícil emagrecer, ó. Não é não, Eu Fabiana, não é concordo com não. ela. Existem estratégias que facilitam muito esse caminho para você, E- tá? Isso. O que a gente escuta muito, porque assim, como eu sou farmacêutica, né? E lá na farmácia as pessoas buscam muito, chega e fala assim: ai, eu queria um medicamento para emagrecer, eu queria uma fórmula para emagrecer. As pessoas vão muito atrás do milagre, né? Elas querem tomar o medicamento, o ativo, o fitoterápico, elas querem perder peso, elas querem perder rápido, mas elas não fazem a conta disso aí. A quantidade que eu estou ingerindo, a quantidade que eu estou gastando. E tem gente que chega e fala assim: eu preciso perder 5 quilos em uma semana, mas ela não lembra que ela não gasta uma semana para ganhar 5 quilos. Isso leva tempo, né? O problema é o imediatismo que a gente tem. Nós todos, nós somos imediatistas. A gente quer um resultado logo e isso acaba dificultando. E a gente vê muito a busca das pessoas por um produto, eu quero uma fórmula que realmente faça efeito, que me traga um resultado significativo, porque eu tô tomando isso aqui tem um mês e não me deu resultado nenhum. E aí entra a questão da dieta, mas as pessoas, elas não querem mudar o seu hábito, né? A questão que você falou bateu bem aqui na minha consciência. Eles querem o Eu mais não tô fácil, né? Eles alimenta. querem o mais fácil. Isso, é o mais Mas, fácil, aham. quando a gente muda esse entendimento emocional, o mais fácil vira alimentação saudável. Entendeu? Uhum. Por isso que eu digo, o principal quando a gente pensa em estratégias de emagrecimento é ter uma boa educação psicoemocional, ou seja, uma mudança de perfil alimentar. A gente tem que ter o Uhum. entendimento dos grupos alimentares que vão oferecer um valor nutricional, vão ser atrativos nutricional. A gente tem que saber escolher o que vai fazer bem para nós. Depois a gente vai começando a introduzir os cálculos dietéticos, né? Então, Uhum. primeiro a gente pensa o que é uma alimentação equilibrada, saudável, adequada. A partir daí, a gente vai fazendo essa introdução aí de restrições, estratégias de emagrecimento. A princípio, mudança de perfil alimentar. Depois a gente introduz aí uma dieta mais restrita, se necessário, enfim. Primeiro, esse entendimento do que é ter uma homeostase nutricional. Quais alimentos são bons, quais alimentos são ruins, o quão benéfico pode ser um grupo de alimento, o quão maléfico e prejudicial pode ser outro. Então, a ideia Entendi. principal. Porque depois que a gente muda esse entendimento, que eu costumo dizer para meus pacientes, o meu objetivo para eles, né, eu não vou acompanhar nenhum deles para o resto da vida. Né? Eu vou Uhum. acompanhá-los até eles terem um entendimento do que de fato é ter uma alimentação saudável e equilibrada. Aí eles terem um auto-reconhecimento de como o corpo dele responde a determinado alimento que ele coloca dentro da maquininha, né, Uhum. dele. Uhum. Entendeu? Então é mais Teve ou alguém menos que. esse caminho. Deixa eu só te falar, já que a gente está falando de alimento, teve uma pergunta aqui se toda refeição tem que ter uma proteína. Eu costumo fracionar as proteínas só na ceia que eu não coloco proteína nos meus planos Uhum. dietéticos. Porque Uhum. eu preciso, na ceia,
é uma refeição que nem todo mundo faz e a gente precisa ter o cortisol um pouquinho mais baixo, né? Para a gente ter a transformação de serotonina em melatonina, começar a ter esse descanso neural, né? Para o nosso corpo. Nosso corpo tem o ciclo circadiano, ele é adequado para a noite a gente ficar, repousar, né? Ter o repouso físico-mental. Então, à noite, a gente vai fazendo algumas alterações de neurotransmissores que, de fato, é para dormir. E se a gente introduz um alimento que é difícil de digestão à noite, como uma proteína, acaba, às vezes, não deixando o meu cortisol, que é esse hormônio estressante, diminuir. Então, pode Uhum. atrapalhar um pouquinho o meu sono. Mas eu costumo fracionar desde manhã até ali o finalzinho da tarde com proteína. Proteínas de alto Entendi. valor biológico, né? Principalmente, né? Uhum. Que é Flávia, whey, enfim. aham, entendi. Proteínas Deixa eu animais. tem muito aquela questão da desculpa, até você falou lá, a questão hormonal. Tem gente que escora na história assim: ah, eu tenho hipotiroidismo, que na verdade isso é uma escora, né? Uma muleta. Porque falar que, apesar que quem tem hipotiroidismo, a maioria das pessoas fazem uso de uma medicação e essa medicação ela controla o hipotiroidismo dela. Então não quer dizer que está necessariamente atrapalhando. Meu metabolismo é lento porque eu tenho hipotiroidismo. Eu acho que você deve escutar isso muito lá no seu consultório. Demais, demais. Uma das coisas que eu mais escuto lá é isso. Eu acho que minha tireoide está desregulada. Obviamente que a gente não pode pensar que de uma maneira generalizada que eles estão falando, arrumando umas desculpas para o emagrecimento não acontecer, mas de fato tem algumas pessoas que colocam a culpa na tireoide, né? Na coitada da tireoide. Coitada da Fatores que. Vamos deixar a tireoide um pouquinho, a coitada da tireoide de lado. Fatores que podem acarretar numa diminuição. Deixa eu só responder aqui, Aparecida Vadame. Chás. Ceia é feito para tomar um chazinho para você descansar. Camomila, capim-cidreira, melissa, passiflora, mulungu, tá? São chás que você tem que tomar na ceia. Então, voltando, o que pode proporcionar uma piora do seu metabolismo ou uma letargia do seu metabolismo? Poucas horas de sono vai inibir a produção de alguns hormônios, principalmente o hormônio do crescimento GH, que é esse hormônio está diretamente relacionado com o metabolismo. Então, um dos fatores. Falta de prática de exercício físico ou não fazer atividade física. Quando eu faço atividade física, eu estimulo a produção de testosterona. Testosterona, a qual está diretamente relacionada com a ativação e aceleração de metabolismo. Então, se eu não pratico exercício físico, também vou proporcionar uma letargia do meu metabolismo. Exercício físico também que promove o aumento ou a otimização da sua densidade muscular. Então, se eu tenho pouca densidade muscular, consequentemente, eu tenho letargia de metabolismo. Né? Então, tem diversos fatores aí que podem estar vinculados ao metabolismo. Mulheres que utilizam o contraceptivo anticoncepcional, tem inibição de testosterona, a produção de testosterona, e, consequentemente, também gera letargia de metabolismo. E tudo isso atrapalha, no final das contas, o objetivo de perda de gordura subcutânea, né? Uhum, Então, uhum. então são alguns É, é fatores. muita coisa. E aí ela Flávio, coloca a culpa na tireoide. é ótimo. Flávio, assim, a gente tem menos de 2 minutos aqui para se despedir do pessoal. Infelizmente, o tempo é muito curto. Mas, assim, eu quero muito agradecer você a questão da sua disponibilidade. Você foi, assim, né?
Incrível. Vamos fazer? Vamos. Você topou na hora. Tem muito assunto legal. A gente até pediu para vir falar com o nutricionista, porque o pessoal procura muito fórmula de emagrecimento. E eu já vou deixar o convite aqui para você voltar, para a gente fazer de novo, falar novamente sobre emagrecimento. Então, muito obrigada. E eu vou pedir para você despedir do pessoal aí, falta 15 segundos. Bom, primeiramente, antes de encerrar, eu quero agradecer você também, Vânia, a Kelly, que também foi uma das que me convidaram para esse bate-papo, super bacana. Aceitei de cara,